Olá, pessoal. Bem-vindos à segunda edição do Deep Dive de hoje, 13 de janeiro. Você nos mandou um material bem pesado sobre o sistema de saúde americano. E principalmente o caso do Luigi Mangione, que assassinou o executivo de plano de saúde. Coloca em xeque a relação entre indivíduos e corporações, né? E como a frustração com um sistema falho pode ter consequências extremas. Exato. Por um lado, a gente tem um ato de violência inaceitável. Por outro, um grito de desespero diante de um sistema que parece negligenciar as necessidades básicas da população. Para a gente começar a nossa análise, você poderia dar um panorama geral de como funciona o sistema de saúde americano. Diferente de muitos países, os Estados Unidos não têm um sistema de saúde universal, né? Ele é baseado em seguros privados, o que significa que as pessoas precisam pagar por planos de saúde muitas vezes inacessíveis. E esse sistema gera uma enorme burocracia, com custos altíssimos, e deixa milhões de americanos sem cobertura médica adequada. E como esse sistema impacta a vida de pessoas como o Luigi Mangione, que tinha um histórico de problemas com acesso à saúde. No material que você enviou, tem um artigo que cita o caso da Sarah, uma paciente com câncer que teve seu tratamento negado pela seguradora 3 vezes. Nossa. Isso é um exemplo da prática de negar, defender, contestar, que é muito comum nos Estados Unidos. As seguradoras buscam um lucro acima de tudo e muitas vezes negam tratamentos e procedimentos para economizar dinheiro. É revoltante. E essa prática, obviamente, gera uma enorme frustração na população, né? Com certeza. Os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com o sistema de saúde. Um estudo que você selecionou mostra que os Estados Unidos gastam mais de $11 mil por pessoa em saúde anualmente, o dobro da média dos países desenvolvidos. Caramba! Mas os resultados não são proporcionais a esse investimento. A expectativa de vida nos EUA é menor que em países como Canadá e Japão, que têm sistemas de saúde universais. É um paradoxo. O país que mais investe em saúde tem indicadores de saúde piores que países com sistemas universais. Será que essa frustração generalizada pode explicar, pelo menos em parte, o ato extremo do Luigi Mangione? É possível traçar essa relação. O Luigi, como muitos americanos, se sentia refém de um sistema que não atende às suas necessidades. Ele viu sua esposa, que sofria de uma doença crônica, ter dificuldades para conseguir o tratamento adequado. E essa experiência, somada a outros casos de negligência que ele acompanhou, alimentou um sentimento de revolta e impotência que, infelizmente, desembocou em um ato de violência. É uma tragédia que nos leva a questionar. Até que ponto a glorificação do individualismo, tão presente na cultura americana, contribui para esse tipo de situação? É um ponto importante a ser considerado. No ZWA existe uma forte crença no poder individual, na ideia de que cada um é responsável pelo seu próprio destino. Essa visão, embora tenha seus méritos, pode ser distorcida e levar a uma culpabilização das vítimas, como se a falta de saúde fosse um fracasso pessoal. E essa narrativa individualista é amplificada pelas redes sociais, que muitas vezes propagam desinformação e discursos de ódio. No caso do Mangione, a reação online foi intensa, com muitos comentários apoiando o ato e outros condenando veementemente. As redes sociais se tornaram um palco para polarização, né? Onde as opiniões extremas ganham mais visibilidade do que o debate construtivo. Em vez de buscarmos soluções conjuntas para os problemas, nós dividimos em grupos antagônicos, o que impede o avanço do diálogo e a construção de um sistema mais justo. E nesse turbilhão de informações e opiniões divergentes, é importante lembrar que a vítima, o Brian Thompson, era uma pessoa real, com uma história, uma família. Exatamente. Ele era um pai, um marido, descrito por amigos e familiares como um homem generoso e dedicado. É fundamental humanizar as vítimas para que não sejam reduzidas a meros números ou símbolos numa disputa ideológica. E essa humanização nos leva a questionar: qual é o papel das corporações nesse cenário? Até que ponto a priorização do lucro em detrimento do bem-estar das pessoas contribui para a crise do sistema de saúde americano? É uma pergunta fundamental. As grandes empresas de saúde têm um papel central no sistema americano e muitas vezes seus interesses se sobrepõem às necessidades da população. A busca incessante pelo lucro, sem levar em consideração o impacto social, gera distorções e perpetua as desigualdades. Essa lógica empresarial, focada no lucro acima de tudo, parece ser um dos principais entraves para a construção de um sistema de saúde mais justo e humano nos Estados Unidos. Mas se por um lado a gente tem o poder das corporações, por outro a gente tem as tentativas de reforma do sistema como o Obamacare. Sim, a Lei de Assistência Acessível, conhecida como Obamacare, foi uma tentativa de ampliar o acesso à saúde nos EUE. Ela implementou algumas medidas importantes, como a proibição de negar cobertura para pessoas com doenças pré-existentes e a expansão do Medicaid, um programa de saúde para pessoas de baixa renda. Mas pelo que a gente vê no material que você analisou,
essas reformas foram insuficientes para resolver os problemas estruturais do sistema, né? Exatamente. O Obamacare enfrentou forte oposição de republicanos e de grupos empresariais que viam a lei como uma interferência excessiva do governo no mercado. Além disso, a lei não conseguiu controlar os custos crescentes da saúde, que continuou sendo um problema para milhões de americanos. Então, mesmo com as tentativas de reforma, o sistema de saúde americano continua sendo um ponto de grande frustração e conflito, com consequências que, como a gente viu no caso do Luigi Mangione, podem ser trágicas. É um sistema complexo, né? Com interesses divergentes e soluções que parecem estar sempre fora de alcance. Mas é preciso continuar buscando alternativas, dialogando, pressionando os líderes para que a saúde seja tratada como um direito fundamental e não como um privilégio para poucos. E quando a gente fala de cultura americana, um ponto que você destacou no seu material, Júlio, é a romantização do justiceiro solitário, aquele herói que faz justiça com as próprias mãos. É verdade. Essa figura do cowboy, do fora da lei que luta contra um sistema corrupto, está enraizada no imaginário americano. Mas até que ponto essa narrativa influencia a percepção da violência como solução para problemas sociais? É uma questão complexa. Por um lado, essa narrativa pode inspirar a luta por justiça social, como a gente viu em diversos movimentos históricos no ZUE. Por outro, ela pode levar a uma banalização da violência, como se fosse a única forma de se opor a um sistema injusto. E no caso do Mangione, essa narrativa do justiceiro parece ter encontrado terreno fértil nas redes sociais, né? Você mencionou que muitos comentários online justificavam o ato como uma forma de vingança contra o sistema. Sim. A internet, especialmente as redes sociais, se tornou um amplificador de narrativas, muitas vezes distorcidas e perigosas. No caso do Mangione, a gente viu a proliferação de teorias da conspiração, a romantização do crime e até a criação de páginas e grupos que o idolatravam como um herói. É assustador como um evento trágico pode ser manipulado para fins ideológicos, né? E como essa manipulação pode influenciar a opinião pública e até mesmo o julgamento do caso. Com certeza. A desinformação e a polarização nas redes sociais são um dos grandes desafios da nossa época. É preciso ter cuidado para não sermos manipulados por narrativas que simplificam a realidade e justificam a violência. E nesse contexto de polarização, como a gente pode garantir um debate construtivo sobre a crise do sistema de saúde americano? É um desafio enorme. Mas eu acredito que o primeiro passo é reconhecer a complexidade do problema. Não existem soluções fáceis ou respostas prontas. A gente precisa estar disposto a ouvir diferentes perspectivas, a questionar as nossas próprias convicções e a buscar um diálogo baseado em fatos e não em emoções. O relatório da OMS destaca que países com sistemas de saúde universais, como Canadá, Reino Unido e França, conseguem oferecer cobertura médica para toda a população, com custos menores e melhores resultados e indicadores como expectativa de vida e mortalidade infantil. Esses exemplos mostram que é possível construir um sistema de saúde que seja eficiente, justo e acessível a todos. Exatamente. Mas cada país tem suas particularidades e não existe um modelo único que possa ser replicado em todos os lugares. É preciso analisar o contexto social, político e econômico de cada nação para encontrar soluções adequadas às suas necessidades. E no caso do ZUE, quais seriam os principais desafios para a implementação de um sistema de saúde universal? Um dos maiores desafios é a forte oposição de grupos políticos e empresariais que defendem o modelo atual, baseado no mercado e na iniciativa privada. Outro desafio é a complexidade do próprio sistema, com uma enorme burocracia e uma série de interesses envolvidos. E como superar esses desafios? O que a gente pode fazer para pressionar por mudanças que beneficiem a população americana? Eu acredito que a mobilização social é fundamental. É preciso que os cidadãos se engajem no debate, que pressionem seus representantes políticos e que exijam um sistema de saúde que atenda às suas necessidades. Se essa mobilização precisa ir além da indignação momentânea, né? É preciso construir um movimento organizado com propostas concretas e estratégia de longo prazo. Com certeza. A gente precisa aprender com os erros do passado, como as dificuldades enfrentadas pelo Obamacare, e construir um movimento amplo e inclusivo que envolva diferentes setores da sociedade. E nesse processo de construção de um novo modelo, é importante ter em mente o papel das corporações, que muitas vezes priorizam o lucro em detrimento do bem-estar da população. Sim, é preciso repensar o papel das empresas no sistema de saúde. Elas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos e incentivadas a adotar práticas mais éticas e sustentáveis. E essa responsabilização precisa vir de diferentes frentes, né? Desde a legislação e a regulamentação governamental até a pressão da sociedade civil e dos consumidores. Exatamente. É preciso criar mecanismos que garantam a transparência, a ética e a responsabilidade social das empresas, especialmente aquelas que atuam em setores tão sensíveis como a saúde. Mas e quanto à questão da polarização nas redes sociais? Como garantir um debate construtivo em um ambiente tão carregado de emoções e desinformação? É um desafio enorme, mas eu acredito que a educação digital e o desenvolvimento do senso crítico são ferramentas essenciais para combater a manipulação e a desinformação online.
A gente precisa aprender a identificar notícias falsas, a questionar as fontes de informação e a buscar diferentes perspectivas sobre os temas em debate. E a gente também precisa ter cuidado com a forma como a gente se expressa online. É importante evitar o discurso de ódio, agressividade e a intolerância. O debate deve ser baseado no respeito mútuo e na busca por soluções conjuntas. E para além do debate online, é fundamental que essa mobilização se traduza em ações concretas no mundo real. Sim, é preciso ir para as ruas, organizar protestos, pressionar os legisladores, participar de audiências públicas e envolver a comunidade local na busca por soluções. É transformar a indignação em ação política em busca de um sistema de saúde mais justo e humano para todos os americanos. E para a gente finalizar essa imersão no sistema de saúde americano, e no caso do Luigi Mangione, que tal explorarmos algumas iniciativas que buscam alternativas a esse modelo falho? No material que você mandou, tem um artigo sobre um movimento chamado Healthcare for All, que luta pela implementação de um sistema de saúde universal no ZIUE. Você poderia nos falar um pouco sobre ele? Claro. O Healthcare for All é um movimento de base, né, que reúne diversas organizações e ativistas que defendem a ideia de que a saúde é um direito humano e que todos os americanos, independentemente da sua condição socioeconômica, devem ter acesso a cuidados médicos de qualidade. Eles organizam protestos, fazem lobby no Congresso e promovem campanhas de conscientização para mobilizar a população em torno dessa causa. Que interessante, é inspirador ver que, mesmo num texto tão polarizado, existem pessoas e organizações lutando por um sistema mais justo. E além desse movimento, que outras iniciativas você destaca no material que você analisou? Um exemplo interessante é o modelo de single-payer healthcare, né, que já é implementado em países como o Canadá. Nesse sistema, o governo atua como único pagador pelo serviço de saúde, o que simplifica a administração, reduz os custos, eliminando o intermediário, que são as seguradoras. No ZUE, existem propostas para implementar um sistema similar, mas elas enfrentam forte resistência por parte de grupos políticos e empresariais que defendem um modelo privado. Entendi. É uma batalha complexa, com interesses divergentes e muita resistência a mudanças. Mas é importante conhecer essas alternativas e entender como elas funcionam em outros países para poder ter um debate mais amplo e informado sobre o futuro da saúde nos Estados Unidos. Com certeza. E além dos modelos de sistema, existem também iniciativas locais que buscam soluções para problemas específicos, como a falta de acesso a médicos em áreas rurais, o alto custo dos medicamentos, a desigualdade no atendimento a minorias étnicas. É importante destacar essas iniciativas que mostram que a mudança pode começar de baixo para cima a partir da mobilização das comunidades locais. E você mencionou que a questão racial é um fator importante a ser considerado no debate sobre saúde no ZIUA, certo? Sim, infelizmente o racismo estrutural impacta negativamente a saúde da população negra nos Estados Unidos. Estudos mostram que negros têm menor expectativa de vida, maior incidência de doenças crônicas e menos acesso a serviços de saúde de qualidade em comparação com brancos. É uma questão complexa que exige políticas públicas específicas para combater as desigualdades raciais no acesso à saúde. O caso do Luigi Mangione, por mais trágico que seja, nos mostra que as consequências da negligência com a saúde podem ser devastadoras, não só para os indivíduos, mas para toda a sociedade. É um alerta, né? Para que a gente não se torne apático diante das injustiças e das desigualdades. A saúde é um direito fundamental e a luta por um sistema que garanta esse direito a todos é uma responsabilidade de cada um de nós. E para a gente finalizar essa imersão no sistema de saúde americano, eu deixo aqui uma provocação para você, nosso ouvinte. Qual é o seu papel nessa luta por um sistema mais justo e humano? Informar-se, mobilizar-se, exigir mudanças dos seus representantes. Cada ação, por menor que seja, contribui para a construção de um futuro melhor. É isso aí. Lembre-se, a mudança começa por cada um de nós. PLVcast está no ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.